No século XVIII e início do século XIX, diversos matemáticos, observando propriedades em tabelas, desenvolveram definições, operações e aplicações até hoje empregadas. São essas operações e definições que vamos estudar na aula de hoje. Observe na tela. Esse esqueleto numérico corresponde ao sistema de equações que você observa tendo sido suprimidas as variáveis. A resolução desse sistema é feita através da manipulação do esqueleto numérico que hoje chamamos de matriz. Matriz. Toda tabela formada por números dispostos em linhas e colunas. Chamamos de matriz de ordem M por N toda tabela formada por elementos distribuídos em M linhas e N colunas. Observe na tela. Temos uma tabela dos primeiros colocados em um dos grupos do Campeonato Brasileiro. Essa tabela é uma matriz de ordem 4×5. Com 20 elementos, na matemática é comumente representada entre parênteses ou entre colchetes, podendo também ser apresentada entre barras duplas, mas essa representação é bem mais incomum. Para identificar um elemento da matriz, usamos uma letra minúscula acompanhada de dois subíndices que indicam a posição desse elemento na matriz. Acompanhe na tela. O elemento 5 está na linha 2 e coluna 3. Será identificado como A23. O elemento 10 será identificado como A41, pois está na linha 4 e coluna 1. Observando a matriz, quem é o elemento A45? Você acertou se disse 0. Linha 4 e coluna 5. 0. Uma matriz A pode ser representada de duas formas: pela tabela de M linhas e N colunas, ou numa forma abreviada, conforme você observa nessa tela. Muitas vezes, uma sentença matemática indica uma lei de formação dos elementos da matriz. Acompanhe um exemplo. Como podemos escrever uma matriz A do tipo 2×3, definida por I menos J, se I diferente de J, e 1 se I for igual a J. Do texto obtemos a ordem 2×3. Portanto, temos 6 elementos distribuídos em 2 linhas e 3 colunas. Vamos calcular os elementos da primeira linha. A11 é igual a 1 mais 1, 2. A12 é igual a 1 menos 2, menos 1. A13 igual a 1 menos 3, menos 2. E observe na primeira linha que efetuamos a soma, pois os índices são iguais. Já nos outros dois casos, efetuamos a diferença, pois os índices são diferentes. Assim resulta a primeira linha da matriz: 2 menos 1 e menos 2. Vamos calcular agora os elementos da segunda linha. A21, 2 menos 1, 1. A22, 2 mais 2, 4. Observe que fizemos a soma, pois os índices que indicam a posição desse elemento são iguais. A23, 2 menos 3, menos 1. E resulta conhecida a última linha da matriz: 1, 4 e menos 1. Geralmente retangular, uma matriz pode receber um nome especial, dependendo da sua ordem ou de uma característica própria. Vejamos essas matrizes especiais. Quando tem apenas uma linha, é chamada de matriz linha. Sua ordem é 1 por N. Observe uma matriz 1×4. Quando tem apenas uma coluna, é chamada de matriz coluna. Sua ordem é M por 1. Veja uma matriz 3×1.
Quando todos os elementos são iguais a zero, é chamada de matriz nula. Veja como exemplo uma matriz nula de ordem 2 por 5. Quando tem o mesmo número de linhas e colunas, é chamada de matriz quadrada de ordem n, ao invés de n por n. Veja uma matriz de ordem 2. O conjunto dos elementos que têm os dois índices iguais formam a diagonal principal. Em destaque, a diagonal principal de uma matriz de ordem 4 e uma de ordem 2. O conjunto dos elementos que tem soma dos índices igual a n mais 1 formam a diagonal secundária. Em destaque, a diagonal secundária de uma matriz de ordem 4 e de uma matriz de ordem 2. Toda matriz quadrada em que os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero é chamada de matriz diagonal. Nos exemplos que você observa na tela, temos uma matriz diagonal de ordem 4 e uma de ordem 3. Se esses elementos forem iguais a 1, a matriz diagonal é chamada de matriz unidade ou identidade. Observe um exemplo de ordem 4 e um de ordem 2. Quando elementos correspondentes em duas matrizes são iguais, dizemos que essas matrizes são iguais. Veja na tela. Acompanhe a definição matemática. Duas matrizes A e B são iguais, C e somente C. O elemento que ocupa a posição IJ de A é igual ao elemento que ocupa a posição correspondente IJ de B, para todo I entre 1 e M e J entre 1 e N. Portanto, elementos que ocupam a mesma posição, isto é, elementos correspondentes, são iguais. Veja o exemplo da igualdade entre essas duas matrizes. Temos que x é igual a 1, y igual a 2, z igual a 3 e w igual a 4. Bom, vamos definir agora a primeira operação entre matrizes, a adição. Acompanhe a definição matemática de adição. A adição de duas matrizes A e B dá uma outra matriz, em que cada elemento é a soma dos elementos correspondentes em A e B. No exemplo, 6 é a soma de 1 com 5, 10 a soma de 3 e 7, 12 a soma de 4 e 8, e 8 a soma de 2 e 6. Vejamos um exercício de aplicação envolvendo adição. Acompanhe atento na tela. 3 amigos saíram juntos para comer no sábado e no domingo. As tabelas a seguir resumem quantas garrafas de refrigerante cada um consumiu e como a despesa foi dividida. S refere-se às despesas de sábado e D às despesas de domingo. Cada elemento que ocupa a posição IJ das matrizes nos dá o número de refrigerantes que I pagou para J, sendo Paulo o número 1, Sandra o amigo 2 e Edna o número 3. No sábado, por exemplo, Paulo pagou um refrigerante que ele próprio bebeu, 2 de Sandra e 3 de Edna, o que você pode observar na primeira linha da matriz do sábado, da matriz S. Quem bebeu mais no fim de semana? A adição das matrizes nos fornece o consumo do fim de semana. Assim, adicionando elementos correspondentes, a soma resulta 3, 2 e 6 na primeira linha, 0, 3 e 1 na segunda linha, 4, 2 e 4 na terceira linha. Como A índice e J é o que cada pessoa aí pagou para J, na primeira coluna em que J vale 1, temos A1, 1, A2, 1 e A3, 1, que juntos são os refrigerantes pagos para o amigo 1.
Paulo. 3 mais 0 mais 4, 7, sendo que ele se pagou 3 desses. Na segunda coluna, em que J vale 2, temos A12, A22 e A32, que juntos são os refrigerantes pagos para o amigo 2, Sandra. 2 mais 3 mais 2, 7, sendo que ela se pagou 3 desses refrigerantes. Já a soma dos elementos da terceira coluna, 6 mais 1 mais 4, 11, é o número de refrigerantes pagos para a Edna, sendo que ela se pagou 4 desses 11 refrigerantes. Logo, quem consumiu mais foi a Edna, que consumiu 11 refrigerantes. Quando a soma de duas matrizes é a matriz nula, dizemos que uma é a oposta da outra. Veja a definição matemática. Dada a matriz A, indica-se como oposta a matriz menos A, em que cada elemento é o oposto do correspondente em A. Veja no exemplo que cada elemento da oposta menos A é o oposto do elemento correspondente de A, isto é, o mesmo número com o sinal trocado. Já a subtração de matrizes corresponde à adição com a oposta. Veja no exemplo que, na prática, basta subtrairmos elementos correspondentes. 1 menos 0, 1. 3 menos 1, 2. 4 menos 5, menos 1. E 2 menos 3, menos 1. Vejamos agora como é definido o produto de um número por uma matriz. Acompanhe a definição matemática. Dada a matriz A e um número K, chama-se produto de K por A a matriz obtida pelos elementos de A, todos multiplicados por K. No exemplo, cada elemento de A foi multiplicado por 3. Para terminarmos, vamos resolver uma equação matricial. Acompanhe na tela. Sendo as matrizes A e B, obter as matrizes x e y, tal que a soma seja A e a diferença seja B. Somando as equações membro a membro, resulta 2x igual a A mais B. Então, x é igual a meio de A mais B. Logo, x é igual a meio de 4, 2, 10 e 6, que é a soma de A mais B. Resulta x igual a 2, 1, 5, 3. Como x mais y é igual a A, temos y igual a A menos x. Resulta para y, após subtração, 0, 1, 2 e 0. Bem, após todas essas operações e definições, é bom que você treine bastante. Ótimos estudos e até a nossa próxima aula.